Você já confundiu ou então ficou na dúvida em qual utilizar? Much, many, a little, a lot, a few. Então hoje nós vamos entender aí juntos como usar os uncountables e countable nouns. Agora sim, apareceu aí na sua tela, então vamos começar falando um pouco sobre os substantivos contáveis. Como o nome já diz, são coisas que a gente consegue contar. For example, apples, books, chairs, né? Então, maçãs, livros, cadeiras, são coisas que a gente consegue contar. E também nós temos aqui os que a gente utiliza, né? Que são os substantivos contáveis, no caso, que é o many, o few, a few, e tem um adicional aí que eu coloquei que é o several, ok? Então, vamos olhar um exemplo aí de cada um, né? Então, no many ficou como um exemplo. I have many friends. Então, eu tenho muitos amigos. Few ficou I have few books. Eu tenho poucos livros. A few ficou I have a few pens. Então, eu tenho alguns ou poucas canetas. E several ficou there are several cars. Então, há vários carros, ok? Então, esses são os exemplos aqui só pra gente se situar e entrar no contexto aí. Então, vamos olhar agora os incontáveis. Então, os uncountables. Let me click here. Deixa eu colocar aí pra vocês. Então, os substantivos incontáveis, como o nome também já diz, né? Esse in aí tem um sentido de negação. Então, são things you can't count. Então, são coisas que a gente não consegue contar. For example, water, rice, money e etc, né? Então, water, água, arroz e dinheiro. E tem outras coisas também que a gente não consegue contar. E também tem outras coisas que a gente consegue contar. Por isso, eu vou estar disponibilizando para vocês aí o material, tá bom? Tanto esse aqui que a gente está utilizando aqui na aula, como também um adicional com a lista, tá bom? De coisas em inglês que são contáveis e incontáveis. Eu super indico você ir lá também dar uma olhada, porque assim você vai ver como você pode utilizar, tá bom? Então eu vou deixar aí provavelmente nos comentários, tá bom? Então vai lá dar uma olhadinha. E para esses substantivos incontáveis, o much, little, a little e some, ok? Então, much, né? I don't have much time. Eu não tenho muito tempo. Então, time aí não vai contar, né? Não é algo contável. Então, little, I have little sugar. Eu tenho um pouco de açúcar. A little, I need a little salt. Eu preciso de um pouco de sal, né? Normalmente tá no restaurante, né? A gente fala assim. Some, I need some coffee. Eu preciso de um café, né? Mas, algo interessante que a gente vai ver daqui a pouco, pra gente aprofundar mais nisso, né? No caso já agora, logo, né? Que vai ser sobre aqui a diferença entre os dois. Mas, o que a gente vai focar agora? No que cada um quer dizer, né? Já que a gente já viu que cada um aqui, quais que a gente usa para quais que são contáveis e quais que não são contáveis. Mas, o que cada um quer dizer? Então vamos dar uma olhada aqui agora. No many, que a gente usa para coisas contáveis, aí a gente tem um exemplo, como a gente viu antes. I have many books. Eu tenho muitos livros. E o many, então, é usado no caso, para contar coisas que podem ser numeradas, né? Como está escrito aí para você. Igual livro, e a gente viu também o exemplo da maçã. Já much a gente utiliza para coisas incontáveis que também significa muitos, né? Olha para você ver, os dois têm o mesmo significado se a gente for traduzir. Então, many, much significa muitos, né? Então, much ele vai ser usado para coisas que não podemos contar, como a gente viu antes, como, por exemplo, o tempo, né? A gente viu o exemplo aí, I don't have much time, eu não tenho muito tempo, água ou dinheiro. Já a few, a gente vai utilizar para os contáveis, né, para falar sobre algo contável, e no caso significa alguns. Então, I have a few friends. Eu tenho alguns amigos, tá? A little, então a gente viu que são para coisas incontáveis e a gente tem um exemplo. I need a little sugar. Eu preciso de um pouco de açúcar. Então, o little vai ser usado para falar sobre coisas que não podemos contar, né? E significa um pouco, tá bom? Um pouco. Então, eu preciso um pouco de açúcar. De um pouco de açúcar.
E já few, que são para coisas contáveis, nós utilizamos para indicar um número pequeno, né? Então, com coisas, no caso, contáveis. Então, for example, few students passed the test. Então, alguns, né, alunos passaram na prova, tá? Já o little, né, que a gente viu lá em cima, little, mas little somente, sem esse artigo, fica o exemplo. There is little information. Então, há pouca informação, né? Então, little a gente vai usar para coisas que não são contáveis, né, que a gente não consegue contar, e tá falando aí sobre uma quantidade pequena, né? E para coisas incontáveis. O some a gente vai utilizar nos dois. Pois bem, né? A gente vai utilizar ele nas duas situações, para coisas contáveis e coisas incontáveis, ok? Então, I have some books, I have some water, tá? Então, eu tenho alguns livros e I have some water, eu tenho água, né? A tradução fica mais ou menos assim. E lembrando você aqui novamente, tá bom? Não se esqueça de ir lá nos comentários e conferir o material que a gente utilizou aqui, para você também organizar aí as suas anotações sobre esse assunto. Então, esses são os substantivos contáveis e incontáveis. Eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha sido útil e tenha te ajudado a entender mais sobre os substantivos incontáveis e contáveis no inglês, ok? Eu fiz esse vídeo primeiro a pedido do meu aluno, porque ele teve um pouco de dificuldade, né, para entender, então ele pediu um reforço aí para entender mais sobre esse assunto. Eu espero muito mesmo que tenha sido esclarecedor esse vídeo e eu te vejo no próximo, tá bom? Vou estar te aguardando aqui. Até mais!